Na sexta lição do quarto trimestre da classe de adolescentes, nós falaremos a respeito da importância da convivência em família. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Dâmara e sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos juntos comentar a lição 6 da classe de adolescentes. Antes de nós entrarmos na aula, eu gostaria de pedir que você, por favor, deixe o seu like nesse vídeo. Após assisti-lo, deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sugestão. Me conte se você é aluno ou se você é professor da classe de adolescentes. Me diga de onde você é, de onde você está me assistindo. E se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se aqui no canal. Desta forma, você estará me ajudando a divulgar o meu trabalho por aqui e também estará ajudando o YouTube a entregar este conteúdo a outros alunos e outros professores da classe de adolescentes. Conto com vocês! Vamos lá para a nossa aula? Então agora no domingo, dia 6 de novembro, nós falaremos a respeito da convivência em família. A leitura bíblica desta aula está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4, que fala sobre vós filhos, sejam obedientes a vossos pais não despertai a ira dos vossos filhos. Então é um dos textos da Bíblia que fala a respeito da convivência em família. O apóstolo Paulo começa falando no capítulo 5 sobre os deveres domésticos do casal, do esposo, da esposa, e chega no início do capítulo 6 falando dos deveres para os pais e para os filhos. A mensagem desta aula, o versículo base, está lá em Deuteronômio 5,16, que nos diz assim: respeite o seu pai e a sua mãe como eu, o seu Deus, estou ordenando para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que eu estou lhe dando. Esta é uma ordenança divina. Como objetivos, nós temos 3. Primeiro, apontar os propósitos de Deus para a família. Segundo, destacar os princípios para a boa convivência em família. E terceiro, motivar os adolescentes a orarem por suas famílias. Vamos iniciar então? Olha que tema maravilhoso. Lembrando que a nossa lição, ela fala sobre como viver no mundo à luz da Bíblia. Então nós já falamos sobre o caráter cristão na aula passada e agora nós falaremos sobre a importância do relacionamento familiar. Aqui na introdução, já inicia com uma pergunta, dizendo: como é a sua família? Quem convive com você? Você tem irmãos? Cada família é singular e é especial, é única. Então, professor, você pode começar fazendo essa pergunta para os seus adolescentes, deixando que eles respondam, criando uma interação ali no início da aula, para então falarmos sobre família. Todos nós temos família, seja ela do tipo que for, seja ela uma família convencional, com pai e mãe. Alguns adolescentes foram criados pelos avós, alguns não têm pai, outros não têm mãe. Então deixe os seus adolescentes falarem. Às vezes nós temos na nossa classe adolescentes que vêm sozinhos para a igreja, que tem um formato familiar diferente do que é comum encontrarmos dentro da igreja. Então é importante nós deixarmos que eles falem, principalmente porque na fase de adolescente há bastante conflito familiares, né? O adolescente deixa de ser uma criança, começa a questionar, começa a indagar, começa a querer manifestar a sua opinião e bater o pé pela sua opinião, então começa a gerar conflitos na família. Então é importante que nós deixemos os adolescentes falarem. Assim nós conseguimos sondar qual é a família em que eles estão inseridos, né? Se é uma família tradicionalmente cristã, se é uma família cristã, porém com alguns pontos, né, ali que precisam ser revistos. Deixe os seus adolescentes comentarem. Então, continuando, nos diz aqui que cada família é singular, já na introdução. Mas que a família foi criada por Deus, é um projeto divino. No Éden, quando Deus ele faz o homem, deixa que o homem sinta a falta da mulher, faz a mulher e então institui o casamento. Por isso o casamento não é uma criação... Passou um carro aqui um pouco desgovernado. O casamento não é uma criação humana. O casamento foi instituído por Deus, assim como a família. Nós não teríamos inteligência suficiente para criar algo tão belo e tão perfeito como é a família. Principalmente as famílias que são fundamentadas na palavra de Deus e que, portanto, entendem os princípios e valores necessários para a criação de uma família.
Amar e cuidar da nossa família deve ser uma prioridade. Então, nesta aula, nós vamos refletir a respeito do valor da família e veremos quais são, nas Escrituras, as diretrizes de Deus para uma boa convivência em família. Aqui no primeiro ponto, nós temos a origem da família. Então, a lição vai explicar para os adolescentes de onde é que a família se originou. Nem todos os adolescentes sabem que a família foi criada por Deus. Às vezes nós achamos que, os seres humanos foram se adaptando ali e foram criadas famílias. Principalmente os adolescentes que vão receber nas aulas de sociologia, de filosofia, um conhecimento de que as famílias não eram formadas dessa forma, né? Que é a partir de quando a fêmea começa a procurar um macho só, todo aquele conceito histórico baseado no evolucionismo é ensinado aos nossos adolescentes. Então perceba se o entendimento deles de família é bíblico ou se já foi doutrinado pelas ideologias que as escolas passam. A Bíblia conta que Deus criou a família e que o Senhor viu que o ser humano precisava conviver, pois a solidão não lhe fazia bem. Nós somos seres relacionáveis, nós somos criados por Deus para nos relacionarmos. E a família é o primeiro relacionamento de alguém. Quando nós nascemos inseridos em uma família. Então, perceba que não nos relacionarmos não é uma opção. Deus nos criou para ser seres relacionáveis. Então Deus forma o primeiro casal, Adão e Eva, e ele institui o casamento entre o casal. Dessa união nascem filhos. Esta é a história da humanidade, que se inicia na instituição da família. A família é formada por pessoas diferentes. Então cada pessoa da sua casa tem uma história, uma personalidade, um temperamento, tem uma forma de reagir ao mundo, tem um caráter, como estudamos na aula passada. Cada ser humano é único, então ele vai refletir a sua singularidade, né? As suas características particulares. No mundo inteiro, considerando todas as nações da Terra, não há pessoas iguais. A sua família, por isso, é singular, já que ela é composta de seres humanos únicos. Aquela família é uma família única, não há uma família igual à sua. Podem existir famílias parecidas, podem existir famílias com os mesmos valores, mas iguais não existem. Continuando, ninguém escolhe a família. Nós sabemos que não existe uma família perfeita, mas o que existe são famílias ajustadas, que seguem bons princípios, princípios de convivência e pessoas, que se amam. Então, o que pode melhorar uma família são os princípios que a regem e o amor que a une. Assim, nós precisamos entender que Deus nos colocou na família certa. A família é a escola onde Deus nos matriculou para aprendermos a amar. É importante observar nesse ponto que talvez você tenha ali na sua classe adolescentes que não estão num momento bom com a família. Talvez saíram brigados no domingo de manhã. Antes de chegarem para a EBD, eles vieram brigados de casa. Então é importante nós mostrarmos aos nossos alunos que Deus nos envia para uma família. E nós nunca podemos nos comparar. Mas a família do fulano parece melhor. Poxa, Deus mandou logo para essa família. Veja, cada um de nós temos um ponto de partida no mundo. E nós precisamos entender o que Deus gostaria de fazer conosco a partir desse ponto de partida. O nosso questionamento a respeito da nossa família, e é importante que os seus alunos, professor, saiba disso. Não deve ser por que eu estou nessa família. Deve ser como eu posso encontrar o propósito de Deus e cumprir a vontade dele nesta família. Porque se ele me inseriu aqui, ele deseja trabalhar na minha vida a partir desta família, da minha família. O que eu posso fazer pela minha família? Nós geralmente questionamos a Deus com perguntas que nos excluem da responsabilidade. Então é assim, porque Deus me colocou aqui. Veja que não tem nada a ver comigo. A culpa é toda de Deus. Então, por que Deus fez isso? Por que nós não perguntamos o que Deus quer fazer comigo nessa família? O que Deus quer fazer na minha história, no trabalhar do meu temperamento, da minha personalidade, do meu caráter, na família em que eu estou inserido. Então, mostre aos seus adolescentes que onde eles estão é onde Deus quer que eles estejam. Então, é importante que eles aprendam a viver nesta família e entender que se eles estão ali, Deus tem um propósito para eles. E eles precisam encontrar este propósito. Temos aqui o primeiro auxílio pedagógico, que faz algumas perguntas que você, professor, pode fazer aos seus alunos, dentre elas, quais são as características da sua família, o que você mais gosta de fazer com a sua família, se você pudesse mudar algo em sua casa, o que seria, se você costuma ajudar nas tarefas de casa. Veja que o auxílio pedagógico é aquilo que eu sempre falo, fica a critério do professor.
depende do tempo que você tem disponível na sua aula. Às vezes nós conseguimos ler o auxílio pedagógico, fazer a tarefa sugerida com os alunos, mas às vezes nós mal conseguimos terminar a lição. Então fica aí a critério do professor, conforme o andamento da sua aula. Vamos para o ponto 2, que nos diz assim: os propósitos de Deus para a família. Então, ponto 1, na família encontramos segurança. Quando você chegou na sua família, era apenas um bebê. Isso pode ser diferente apenas em alguns casos, quando a criança ou adolescente passa a compor uma família por meio da adoção. Se for o caso aí na sua turma, você pode trazer essa menção. De qualquer forma, é na família onde os filhos encontram acolhimento, proteção, alimentação, vestimenta, moradia e muito mais. Tudo isso dá aos filhos segurança para crescerem e aprenderem. Por isso, o lar deve ser o lugar mais seguro do mundo para as crianças e para os adolescentes. Veja o que Deus fez, com a família. Como é que eu vou trazer um novo ser humano ao mundo e permitir que ele seja inserido? Porque Deus poderia falar, nossa, eu posso talvez trazer um ser humano e ele não ser abraçado. Mas veja que, se eu crio um casamento, se eu trago união para os dois seres, os primeiros seres humanos criados no mundo, Adão e Eva, se eu os uno através de uma aliança que não é para ser quebrada, pelo casamento, e então eu trago o próximo ser humano como um presente a eles, como uma herança, como um bebê. Eles vão amar esse ser humano. Então ele será inserido, será abraçado, será cuidado. Olha como Deus é maravilhoso. Veja que lindo que é o propósito da família. Nós vemos tantas ideologias, tantas doutrinas de demônio que têm o foco, o objetivo de destruir a família. Mas quando nós observamos pela Bíblia, pelas lentes da palavra de Deus, o que é a família, nós ficamos encantados com o propósito harmonioso de Deus para nos unir pelos laços familiares. Segundo ponto aqui, dentro do segundo ponto, segundo tópico. Na família encontramos amor. Todo mundo deveria ser amado dentro da família. O amor é um princípio bíblico. Na família nós encontramos o amor maternal, por exemplo. É muito grande, é uma mensagem profética. Deus muitas vezes se comunicava utilizando o amor de mãe, o amor maternal como exemplo. Mas nós também encontramos o amor dos pais, o amor paternal, o amor dos avós, dos tios, dos irmãos, e somos desafiados a amar. Então, dentro da família, é o nosso primeiro campo de batalha. Nós ali recebemos amor e somos estimulados a devolver amor, a dar amor. Nós recebemos respeito e somos estimulados, ensinados a devolver respeito. Nós recebemos carinho e somos estimulados a devolver carinho. Veja como é maravilhoso o projeto de Deus para a humanidade. Família, que bênção! O amor pode ser expresso de muitas formas, com palavras, com atitudes, com obediência, com gratidão. Como você tem demonstrado amor pela sua família? Pergunte aos seus alunos. Não deixe que essa pergunta seja apenas retórica. Deixa que eles pensem, que eles reflitam. Permita que, se eles quiserem falar, eles possam falar. Você, professor, pode contar, compartilhar a sua forma de demonstrar amor. Dessa forma, você não deixará que essa pergunta seja apenas retórica, e você também pode estimulá-los a compartilhar, os motivos, as formas com que eles demonstram amor pelos familiares deles. No ponto 3, dentro do tópico 2, nós temos aqui, na família nós aprendemos. É como a nossa família que nós aprendemos a andar, a falar, a nos alimentar, a nos vestir, e em casa nós aprendemos constantemente, desde os hábitos, a escovar os dentes, até os primeiros hábitos morais, como falar a verdade, honrar os pais, e a Bíblia nos mostra que é responsabilidade da família ensinar a crer em Deus. Nós vemos Deuteronômio 6, do 1 ao 7, dizendo aos pais que destas palavras que hoje eu ordeno a vocês, e elas estarão no coração dos pais, os pais serão convertidos, terão a palavra no coração, e das palavras que estarão no coração destes pais, eles falarão aos seus filhos. A versão atualizada da Bíblia diz que os pais devem inculcar a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos, ou seja, devem abrir a mente deles e colocar a palavra de Deus lá. É claro que é uma força de expressão, mas que demonstra exatamente o plano de Deus para os pais na família. Deus estava dizendo: pais, vocês serão responsáveis
pela conversão dos filhos de vocês, porque eu ordeno palavras para vocês hoje, que vocês guardem essas palavras no coração de vocês e que vocês falem destas palavras aos filhos de vocês todos os dias, andando pelo caminho, assentando-se em casa, levantando, deitando, são os verbos, né, que a Bíblia vai usar ali para demonstrar que os pais devem falar em todo o tempo a respeito da palavra de Deus. O ensino das escrituras, da oração, da adoração deve acontecer dentro de casa. É claro que a igreja também é um agente de ensino cristão, mas a fé deve ser ensinada, deve ser passada pelos pais. É de inteira responsabilidade de cada pai, de cada mãe, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. O aprendizado na família acontece todos os dias, através da rotina, de pequenos hábitos, ouvindo conselhos, instrução, e o filho obediente mostra que está aprendendo, ele evidencia esse aprendizado. E você? Olha, mais uma pergunta para os adolescentes. O que você tem aprendido com a sua família? Quais são os valores que os seus pais estão ensinando a você? Estes valores você passará um dia aos seus filhos? Não deixe que esta seja mais uma pergunta retórica. Permita que seus alunos reflitam sobre isso, que eles literalmente coloquem a mão na cabeça e pensem: será que eu estou evidenciando obediência? Será que eu estou adquirindo obediência? Será que eu estou valorizando os meus pais? É importante nós auxiliarmos os pais neste entendimento dos adolescentes do que é família. Aqui no quarto ponto nós temos então, na família nós nos relacionamos. A família é formada por várias pessoas e cada pessoa tem um papel, tem uma responsabilidade e geralmente são papéis e são responsabilidades diferentes. É preciso aprender a se relacionar com todos da família. O pai e a mãe são autoridades. Eles possuem a responsabilidade de administrar o lar e de criar os filhos. Por isso devem ser obedecidos e honrados. Mas, por exemplo, avós, os tios também ensinam, também contribuem, mas não têm como responsabilidade o ensino e a criação destas crianças. Os irmãos são presentes de Deus e sempre estarão ao nosso lado. Eu digo que os irmãos são os nossos primeiros, onde acontecem os primeiros duelos, né? Porque ali com os irmãos você aprende a dividir tudo. A dividir a atenção dos pais, a dividir os brinquedos, a dividir a casa. E você vai crescendo naquela ambiência e vai sendo treinado para aprender a se relacionar com outras pessoas através do relacionamento com os irmãos. Veja como a família é um presente. Teria como a mente humana criar algo tão perfeito como a família? Não teria. Realmente a família é plano e é propósito de Deus. Conviver em família pode ser um desafio, porque cada pessoa tem um jeito, tem um temperamento próprio, mas é com estas pessoas que nós devemos aprender a servir, a ouvir, a amar e a respeitar. Estes princípios que nós aprendemos dentro de casa são valiosos e são necessários para a convivência em outros espaços. Veja que na família nós aprendemos a forma correta de olhar o ser humano, de enxergar o ser humano, de entender e de amar o nosso próximo. E depois de aprendermos isso, nós estamos prontos para ir para os outros campos de relacionamento. A vizinhança, a escola, a igreja, o cursinho, a praça. Aí nós vamos começando a aprender a nos relacionar com outras pessoas, mas o nosso fiel, né, da balança, o nosso local de aprendizado da forma correta de nos relacionarmos é na família, é em casa. Aqui no ponto 5, nós temos Deus quer salvar a família. Deus ama toda a família e quer salvar a todos. Diversas histórias na Bíblia mostram esse propósito. Por exemplo, na história de Josué, que ele declara que a família dele servirá ao Senhor. Raabe, com a sua fé entrega ao Senhor, livrou toda a sua família da destruição que atingiu a cidade de Jericó. Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém, convocou todos os trabalhadores a lutarem pelas suas famílias, a fim de habitarem em um lugar seguro. No Novo Testamento, nós temos Paulo e Silas falando para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua família. Então, o que nós podemos aprender com estes personagens bíblicos é que, assim como Deus abençoou as famílias deles, o Senhor também pode abençoar a nossa. E nós podemos, em oração, dizer: Senhor, assim como o Senhor foi com Josué,
que conseguiu escolher servir ao Senhor, ele e toda a sua casa, que seja assim na minha casa também. Assim como Raabe conseguiu salvar toda a sua família porque ela creu no Senhor, que a minha família também possa crer no Senhor. Ensine, professor, os seus adolescentes a reivindicarem o que está na Bíblia, a orarem dizendo: Senhor, assim como foi com Neemias, seja na minha família, seja comigo. Mostre aos seus alunos o poder da oração e o poder de nós olharmos para a palavra de Deus e utilizarmos ela nas nossas orações e falarmos: Senhor, eu tenho certeza que a história de Paulo e Silas conversando com aquele carcereiro não está registrada aqui por acaso. Então que o Senhor também possa salvar a minha família, assim como o Senhor salvou a família daquele carcereiro. Amém? Que o Senhor nos dê essa vitória de termos famílias rendidas aos pés dele, famílias cristãs, porque a nossa sociedade é feita de famílias. Então, para nós termos uma sociedade saudável, para nós termos uma nação que seja convertida, que se prostre aos pés do Senhor, nós precisamos que isso inicie nas famílias. No ponto 3, ou no tópico 3, como você preferir chamar, vai nos mostrar os princípios para boa convivência em família. O primeiro deles é a obediência e a honra aos pais. Nós sabemos que obedecer e honrar aos pais é o primeiro mandamento bíblico e existe um presente para quem obedece e quem honra os pais. Olha só o que nos diz a Bíblia: respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo. Ou seja, o presente é honrar e obedecer aos pais vai fazer com que os seus dias sejam prolongados na terra. O Senhor nos dará mais dias de vida por causa da nossa obediência e por causa da nossa honra aos nossos pais. Então, mostre aos seus alunos, professor, que é necessário obedecer e honrar aos pais, não só porque eles amam os pais, mas também porque eles amam a Deus. E mesmo quando eles estiverem um pouco chateados com os pais, né? Às vezes queriam ir para um lugar, os pais não deixaram, queriam um celular novo, os pais não deram. Mesmo nestes momentos, é necessário obedecer e é necessário honrar aos pais. Não apenas por causa dos pais, que são as pessoas que mais nos amam no mundo, mas principalmente por causa do Senhor, que tudo vê e que deixou os pais como autoridades sobre a vida dos filhos. Aqui no ponto 2 nós temos amor e respeito como segundo princípio para a boa convivência em família. E aqui nos mostra que todos os membros da família devem ser respeitados e que a Bíblia nos orienta a ter uma boa convivência em família. Por isso o respeito não é opcional. E veja, é muito fácil amar alguém que nós amamos. Então é por isso que nós precisamos amar os nossos familiares, amar os nossos próximos, amar as pessoas que nos rodeiam e também aquelas que não estão perto de nós. Olha o que o Senhor nos diz lá em Romanos 12, 9 e 10. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Aqui, como terceiro ponto para os princípios da boa convivência em família, nós temos a boa comunicação. Uma comunicação saudável é essencial para a boa convivência em família. É através do diálogo que construímos uma relação de confiança com os nossos pais. Veja que com este aumento da tecnologia, do uso de celulares, tablets, enfim, muito da nossa comunicação foi diminuída. Porque nós conversamos muito pelo WhatsApp, muito pelas redes sociais, só que a interação verbal, a interação face a face, olho no olho, próxima, tem se diminuído cada vez mais. E é necessário uma boa argumentação, um bom diálogo em família para que os adolescentes possam ter uma boa relação em casa. Então, como é que os pais ensinarão os seus filhos sem diálogo? É claro que o exemplo arrasta, só que tem que falar. A Bíblia nos mostra em Deuteronômio 6, pais, vocês falarão para os seus filhos da palavra que está no coração de vocês. Que palavra é esta? A palavra bíblica. Então veja que não basta só o exemplo e não bastam só as palavras. É preciso os dois. Então é necessário uma boa comunicação. Não só dos pais, como também dos adolescentes. Os adolescentes não estão ilesos. Eles precisam comunicar melhor com os pais. Eu vejo muitos adolescentes que preferem, que limitam a comunicação com os pais, que ficam muito reclusos no quarto, que falam com muitas gírias, que usam muitos termos em inglês, e aí dificultam a comunicação com os pais. E isso é errado, é antibíblico. Tanto os pais como os filhos só têm a perder.
Na família, como nós já vimos até aqui, através dessa lição, é o lugar onde nós aprendemos, onde nós nos desenvolvemos. E como é que nós aprenderemos e nos desenvolveremos se não estabelecermos uma boa comunicação? É tarefa dos pais estabelecer uma boa comunicação em casa? É, mas é tarefa dos filhos facilitar esta comunicação. Pais e filhos precisam flexibilizar, tá? O seu relacionamento precisa ser mais fácil. Nem os pais devem dificultar o relacionamento com os adolescentes e nem os adolescentes devem se fazer de difíceis para os pais. Não é assim que funciona. Então, professor, estimule os seus alunos a ter um bom relacionamento com os pais, a conversarem com os pais, a chegar, pai, vamos conversar? Sabe, eu preciso desabafar, eu preciso contar algo que está acontecendo comigo. Eles não podem sair confiando em qualquer pessoa na internet, em qualquer pessoa na escola. Eles precisam ter os pais como essa pessoa de confiança, como essa pessoa que vai orar por eles, que vai abençoar a vida deles, que vai dar a eles conselhos para que eles vão bem. Por que Deus, como Pai, deseja que nós vamos bem, né? Quando nós vemos a parábola, o Senhor falando, se vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, imagina eu, né? Imagina o próprio Senhor, o Senhor que é o Pai por excelência. Veja que a metáfora é entendermos Deus como Pai, porque se Ele é Pai, Ele jamais nos daria algo que é ruim, porque nós somos filhos. Então veja que os pais não desejam mal aos filhos. É por isso que as pessoas de quem os adolescentes devem estar mais perto é dos pais. Então, professor, seja usado por Deus aí na sua classe para fazer com que esse adolescente, que às vezes está bravo, está irritado com os pais, que não tem um bom relacionamento com os pais, que este muro seja destruído e uma ponte seja construída. É necessário um bom relacionamento entre os pais e os adolescentes para que eles possam levar esse relacionamento para a vida adulta. É na fase da adolescência que os pais ou perdem os filhos ou ganham os filhos. Então, talvez os pais não estejam sabendo como lidar com isso, né? Talvez nós tenhamos sim na nossa classe filhos de pais insensatos, de pais ímpios, de pais que não são verdadeiramente convertidos à palavra de Deus, de pais que têm provocado a ira em seus filhos, mas você que vai falar para adolescentes, faça a sua parte de mostrar a eles a importância da boa convivência em família, a importância do diálogo na família. Ajude os seus adolescentes a entenderem que é preciso obedecer e honrar aos pais. É o que o Senhor deseja para nós, é o que o Senhor quer para nós. Nem sempre o que o Senhor nos pede é fácil de fazer, mas é sempre a melhor opção, é sempre o melhor caminho a se seguir. Temos aqui então o terceiro auxílio pedagógico e, como sempre, vai ficar aí a critério do professor ler ou não. E na conclusão nos diz assim: nós devemos amar nossa família. Aproveite os momentos que você tem com seus pais, irmãos, avós, tios, primos. Cada pessoa da sua família é especial e insubstituível. Cada uma dessas pessoas vai te ensinar algo, vai ensinar aos adolescentes algo. Ensine aos seus adolescentes, professor, a valorizar a família que eles têm, agradecer por elas, amar a família que eles têm. Talvez, eu tenho uma mãe um pouco difícil de lidar, um pai um pouco difícil, mas ama ele, ore por ele. Orando por alguém, nós sempre conseguiremos amar essa pessoa. Se você tem dificuldade de relacionamento com qualquer pessoa, comece a orar por ela. No caso dos adolescentes, se eles talvez tenham dificuldade com os pais, se eles reclamarem, se eles falarem, mas o meu pai é assim, a minha mãe, né, é assado, ensine eles a orar pelos pais, a clamar pela vida dos pais deles. Dessa forma, eles estarão estabelecendo um bom relacionamento em família e estarão fazendo o que Deus deseja para eles. E o desejo de Deus é que nós vivamos bem com a nossa família, que nós tenhamos uma boa convivência familiar. Amém? Professor, eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe neste domingo, que Ele coloque as palavras certas na sua boca e que você possa alcançar o coração dos seus adolescentes. Vá para a sua sala de aula no domingo, clamando ao Senhor, interceda pelos seus adolescentes, fique em espírito de oração. Quem sabe esta aula e a sua boca, as palavras que dela sairão, não serão usadas para ajudar na restauração do relacionamento entre uma adolescente e seus pais. Eu desejo que isso aconteça aí na sua aula, aí na sua classe, aí onde o Senhor te colocou para falar a palavra dele. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.